A obra que você está prestes a conhecer gerou tanta polêmica em sua época que, quando foi exibida pela primeira vez, mais de 80 professores universitários assinaram um abaixo-assinado pedindo sua retirada. Não por falta de qualidade, mas por seu caráter extremamente provocativo. A tela original mostrava diversos corpos despidos, incluindo uma mulher grávida, e entre todas essas figuras estava a própria morte. Tudo se misturava numa espécie de visão sombria da existência. Os críticos consideravam a obra imoral e pervertida, chegando a rotulá-la como pornográfica naquela época. Infelizmente, a pintura original foi destruída em 1945 e deixou de existir. Tudo o que nos resta é uma fotografia em preto e branco que nos dá uma pequena ideia de quão impactante deve ter sido essa imagem pessoalmente. A história por trás das pinturas das faculdades de Klimt. Seu título é Medicina, criada por Gustav Klimt em 1901. Contudo, a história dessa obra começa, na verdade, em 1894. Naquele ano, o Ministério da Educação do Império Austro-Húngaro decidiu que o grande salão de assembleias da Universidade de Viena precisava de uma decoração à altura de seu prestígio. Eles buscavam uma série de pinturas monumentais para o teto da aula magna. A proposta era representar as grandes áreas do conhecimento: filosofia, medicina e jurisprudência. 3 conceitos sérios, acadêmicos e quase sagrados para uma instituição desse porte. A encomenda solicitava alegorias clássicas, com figuras heróicas, símbolos reconhecíveis e, naturalmente, uma celebração da razão e do progresso científico. Um tipo de arte que tranquilizaria os reitores da época e ficaria bem em fotografias institucionais para a posteridade. Para essa tarefa, escolheram Gustav Klimt. Naquele momento, Klimt era um pintor de sucesso com formação acadêmica, já conhecido por decorar teatros e edifícios oficiais. Parecia a escolha óbvia, mas o que talvez não levaram em conta foi que Klimt não era mais o mesmo artista de antes. Sua arte havia mudado drasticamente. Quando começou a trabalhar nessa encomenda, Klimt já era um dos líderes da Secessão Vienense, um movimento artístico que buscava romper com as normas da arte tradicional. Os artistas desse grupo queriam criar algo mais livre, mais expressivo e mais simbólico. Já estavam cansados de figuras rígidas com mantos e livros, e Klimt, especialmente, estava se afastando cada vez mais da pintura decorativa e mergulhando em temas psicológicos, sexuais e existenciais. Portanto, quando chegou o momento de entregar a primeira obra da série, Filosofia, a reação foi desconfortável. Essa pintura não tinha nada de alegoria gloriosa do pensamento humano. Era uma massa de corpos flutuando na escuridão, com uma cabeça sem rosto e a morte espreitando por trás. Não havia sabedoria clássica ali, nem deuses gregos, apenas puro caos existencial. E isso era apenas o começo. Ainda faltavam mais 2 pinturas: Medicina e Jurisprudência. Medicina foi a próxima pintura entregue, e as críticas que recebeu foram ainda mais duras que as anteriores. No topo da pintura, vemos uma coluna de corpos humanos despidos. Homens, mulheres, idosos, bebês, todos flutuando como se fossem carregados por uma corrente invisível. Suas posições variam. Alguns parecem imóveis, outros retorcidos e outros simplesmente desorientados. Esses corpos não estão nem na terra nem no céu. Estão suspensos num espaço sem peso, literalmente no meio do nada. Entre todos esses corpos, podemos distinguir um esqueleto humano. Klimt o pinta como a personificação da morte, entrelaçada com os vivos. E bem ao seu lado, vemos uma mulher grávida de pé com uma barriga pronunciada em plena gestação. Uma metáfora da nova vida e da morte absoluta, literalmente lado a lado. Mais abaixo, quase em primeiro plano, está Hígia, a deusa grega da saúde. Klimt a retrata como uma figura imponente, olhando diretamente para a frente, segurando uma taça ritual com uma serpente enrolada ao redor dela, bebendo dela. Este é um símbolo clássico da medicina, o mesmo que ainda vemos hoje nos emblemas de hospitais e farmácias.
Mas aqui vem o detalhe que mais incomodou os médicos. Ídia está de costas para o resto da pintura. A deusa não olha para o rio de corpos atrás dela, nem tenta ajudar ninguém. Ela está completamente isolada, como se sua presença fosse inútil. Ao ver isso, os médicos se perguntavam onde estavam os instrumentos médicos, os livros, os jalecos brancos, qualquer símbolo reconhecível de que essa pintura celebrava o poder da medicina. No entanto, não há nada. Nesta obra, não existe um único vestígio da medicina como ciência. Com esta peça, Klimt fez algo muito direto sem precisar explicar. Ele lembrou ao mundo que a medicina não pode eliminar o sofrimento humano mais profundo, não pode nos impedir de envelhecer e certamente não pode deter a morte. Quando a pintura foi exibida pela primeira vez, foi rotulada como pornográfica. Naquela época, exibir tantos corpos despidos, mulheres em poses sensuais e especialmente incluir uma mulher grávida, era algo que a arte acadêmica simplesmente não aceitava. Os médicos da Universidade de Viena ficaram furiosos. Disseram que a obra era um insulto, uma perversão. Alguns a chamaram de doentia, outros alegaram que era desnecessariamente sexual. Mas, no fundo, o que mais os incomodava era que essa pintura não mostrava nenhuma conquista, nenhuma vitória. Mostrava apenas que todos nós, inclusive eles, ainda somos vulneráveis. O escândalo foi enorme. Houve petições para censurá-la, cartas, artigos em jornais, e o debate cresceu tão intenso que acabou no parlamento austríaco. Mas apesar de toda essa controvérsia, a pintura continuou sua jornada. Não foi instalada na universidade, mas também não desapareceu. Na verdade, encontrou um novo destino. Um que, ironicamente, mais tarde a levaria a um fim trágico. Por que destruíram esta pintura? Após todo o escândalo e críticas, a Universidade de Viena finalmente decidiu que não queria a pintura. Então Klimt fez algo incomum, algo que eu honestamente nunca tinha ouvido falar antes. Ele pagou do próprio bolso para recomprar esta obra e as outras pinturas da encomenda. No entanto, ele não as modificou nem as suavizou. Simplesmente as levou consigo. Com o tempo, a pintura passou para mãos privadas. Acabou na coleção da família Lederer, um dos principais mecenas de Klimt e uma das famílias judaicas mais importantes de Viena. Lá permaneceu por anos, longe da controvérsia pública, mas perfeitamente preservada. Até 1938, quando a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista. Os nazistas não apenas ocuparam o país, mas também saquearam sistematicamente coleções de arte judaicas. A coleção Lederer foi confiscada, e com ela, medicina, filosofia, jurisprudência e várias outras obras de Klimt. Os nazistas transferiram essas pinturas para um depósito seguro no castelo de Immendorf, um castelo remoto onde guardavam as obras de arte que queriam preservar para si mesmos. Mas o fim chegou em 1945. Conforme as tropas soviéticas avançavam pela Áustria, a SS recebeu ordens para garantir que nada de valor caísse em mãos inimigas. Sua solução foi tão simples quanto devastadora. Decidiram incendiar o castelo. O fogo destruiu tudo. Centenas de obras de arte, incluindo as 3 pinturas universitárias de Klimt. O que temos hoje é muito pouco. De medicina, sobreviveu apenas uma única fotografia em preto e branco, tirada anos antes, junto com alguns esboços que Klimt manteve durante sua vida. Graças a esses materiais e projetos modernos de reconstrução digital, existe agora uma versão aproximada gerada com inteligência artificial, que é até exibida no Museu Belvedere em Viena. Mas a verdade é que nunca saberemos realmente como eram suas cores, detalhes ou texturas. Então talvez valha a pena fazer esta pergunta. Quão perigosa pode ser uma pintura para que um país inteiro a rejeite, a censure e nos deixe hoje com nada além de tecnologia para reconstruí-la? Em 1901, a chamaram de pornográfica, mas agora a vemos como uma obra-prima perdida que, ironicamente, acabou dizendo mais sobre nós, sobre nossos medos, nossas limitações e nossas contradições, do que muitas das obras que realmente sobreviveram.
Se você gostou de conhecer essa história fascinante, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre arte e história. Compartilhe também com aquela pessoa que, assim como você, é apaixonada por desvendar os mistérios por trás das grandes obras. Deixe nos comentários qual pintura controversa você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo. Até a próxima!